Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre a montagem do modelo inferior no articulador. O grande desafio para se montar o modelo inferior no articulador é a desprogramação da mandíbula para a manipulação em relação cêntrica. Por que isso é difícil? Porque existe uma memória nos ligamentos periodontais que a gente chama de propriocepção. Essa memória leva o paciente a fechar de forma inconsciente em máxima intercuspidação. Então, a gente tem que momentaneamente desprogramar essa memória através de alguns desprogramadores. Esses desprogramadores a gente tem desde o mais simples, que seria um rolinho de algodão, passando por lift gates ou tira de long, que é o que a gente mais utiliza na clínica, o jig de Lúcia, o DAF, que é um dispositivo anterior funcional, e o mais sofisticado, que é o TENS. Vou falar sobre cada um deles. O desprogramador com tiro de long, se você observar nessa imagem à direita, a gente colocou algumas tiras para tentar desocluir os dentes. Porém, existe ainda um contato ali que impede a desprogramação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar aos poucos as tiras de long, levando aí a tirar o contato dessa forma. Esse espaçamento tem que ser o mínimo necessário para não ter ali, além de rotação, deslocamento da mandíbula. Então, notem que é um espaço virtual e eu tenho que preencher esse espaço virtual com alguma coisa física. Por isso a gente faz a cera 7 ser esse material físico aí para registrar essa distância encontrada com as tiras de long. Eu posso utilizar outros dispositivos como os registros de Gig de Lúcia. Tá? Normalmente ele é utilizado quando o paciente tem uma mordida aberta, onde existe um espaço muito distante entre os incisivos inferiores e superiores. O procedimento para fazer o Gig é feito com acrílico autopolimerizável e ao invés de acrescentar, a gente vai desgastando esse acrílico até ter ali bem próximo o contato dentário. O desprogramador DAF é vendido em alguns lugares e a gente tem aí a parte A e a parte B. A gente tem que utilizar também um lápis dermatográfico que ele é passado na superfície inferior aí do DAF. A gente adapta esse DAF com a Godiva na boca do paciente, vendo aí que a parte A fica na região dos incisivos inferiores e a parte inferior ela tem um pininho. E a parte superior, que está com a marcação do lápis dermatográfico, fica exposta ali para esse pino. Quando o paciente começa a fazer movimentos de lateralidade e protrusão, a gente começa a ter um risco ali que corresponde ao gráfico de Guise. Quando a gente chega na posição mais posterior ali, correspondente à relação cêntrica, a gente registra com a cera. O desprogramador TENS, ele funciona de que forma? A gente utiliza descargas elétricas controladas com esse aparelho e ela vai ter uma descarga elétrica nos músculos mais superficiais ali do rosto. Então a gente vai jogar isso para o masseter, que é o músculo de potência de fechamento mandibular, e também para alguns outros músculos do pescoço e da região aí do rosto. Tá? Toda vez que a gente faz essa descarga elétrica, a gente tende a relaxar essa musculatura e levar aí o paciente a não ter o toque dentário. Se a gente não tem o toque dentário, a gente acaba levando a desprogramação da memória do contato dentário e dessa forma, logo em seguida, a gente faz aí o relaxamento da mandíbula e o registro em posição de relação cêntrica. Tá? Então notem aí que o dente já não está em contato e com o passar do tempo essa mandíbula vai ter aí uma outra posição. Tá? Como que a gente manipula o paciente para levar ele em relação cêntrica? Então a gente vai utilizar a manipulação monomanual. Essa manipulação monomanual ela pode ser feita tanto pegando a base do queixo e a região dos incisivos,
ou então uma que é mais confortável, pegando o mento ali do paciente. A gente vai fazer uma pressão leve para trás e para cima, levando o côndilo da mandíbula a se instalar na região mais anterosuperior contra a vertente posterior da eminência articular, que a gente chama de RC. E coloca-se então o desprogramador nessa região. O paciente vai fechar a boca. Notem que aqui a gente tem um fechamento correto, certo? Se o paciente por acaso vier a protruir, a gente vai visualizar de forma muito fácil aí essa protrusão. É comum o paciente protruir, tá? Porque a gente está colocando algo entre os incisivos e o paciente tende a aprisionar esse material. Então a gente manipula o paciente, explica aí a importância de relaxar a mandíbula e fechar ele o mais posterior possível. Para registrar então fisicamente, a gente vai ter necessidade desse kit aí. Uma lâmina de cera 7, lamparina, Lecron e o modelo superior. O modelo superior tem que ser molhado, tem que ser umedecido para a cera não grudar. A gente vai riscar ali um terço mais próximo da oclusal dos dentes. Tá? Vai amolecer a cera até ser possível dobrá-la ao meio e vai tentar apertar sobre as oclusais dos dentes e depois com o dedão a gente vai empurrar ali até tocar o palato. E a gente vai recortar na parte vestibular a região ali correspondente aonde a gente riscou com o lápis. Região posterior a gente recorta também, porque isso a gente vai levar em boca e a gente tem que recortar um pouco antes da região do palato mole, para o paciente não se sentir ali enjoado. Se vocês notarem, nessa figura existe um buraquinho ali onde aparece uma falha na cera. Vocês derretam a cera e coloquem novamente nessa posição ali para tampar. Na região dos incisivos, a gente vai ter que fazer um corte em V para ter espaço para as tiras de long. Então a gente fez aqui o recorte. A distância é correspondente aos dois incisivos e aqui uma visão oclusal aí do formato em V. A gente vai levar o que a gente chama de flambar, a região específica ali da cera onde estão os dentes. Vai tirar as tiras de long e o paciente não pode fechar a boca. Vai adaptar por vestibular, empurrando aí com as sobras que a gente tem para a cera não cair. E depois a gente coloca as tiras de long e o paciente tem que ser manipulado para a RC. Dessa forma, a gente manipula o paciente para a posição desejada e registra com a cera. A última coisa que a gente tem que verificar é se a cera não perfurou. Se não perfurou, não teve contato dentário, excelente, podemos trabalhar com esse registro. Notem que ele vai ficar quase translúcido, porque é o espaço necessário para ter ali o distanciamento das arcadas. A gente pega o modelo superior, notem que ele está edentado agora com a área do modelo inferior, coloca-se as tiras de long, depois adapta o modelo inferior e a gente vai prender um modelo no outro. Né? Como? A gente pode utilizar ou uma godiva fazendo um pique de godiva na arcada superior e outro na arcada inferior, e com um palitinho de abaixador de língua quebrado, a gente vai colocar sobre os dois. Tá? Então a gente coloca dessa forma e depois põe um pouquinho mais de godiva para ter certeza que isso aí vai ficar grudado. A gente pode fazer isso em toda a arcada, distribuindo aí em torno de 3 a 4 palitinhos, ou então, de uma melhor forma, em vez de usar godiva e palito, a gente utiliza a pistola de cola quente. E a gente vai espalhar bastante aí essa cola quente nessa região aí, unindo as duas arcadas. A vantagem da cola quente é que depois a gente pode remover após a montagem e ela vai deixar um modelo extremamente limpo. Então, está aqui os dois jeitos, né? Como a cera existe uma espessura, a gente tem que descontar essa espessura no pino que a gente chama de pino incisal. Então a gente nota aí o pino incisal
ele está correspondente ali à marca 0, que é uma linha contínua em torno de todo o pino, e a gente vai contar 2 milímetros e puxar esse pino para baixo. Então a gente conta ali, ó, 1, 2 e puxa para baixo. Tá? Notaram? Vou repetir, ó. 1, 2, puxou para baixo. Então a quantidade de riscos aqui diminuiu na parte de cima do pino, sendo que a gente puxou o pino para baixo. Isso é importante porque a gente tem que deixar o pino incisal com essa distância, que a gente sabe que depois que tirar a cera, os modelos não vão estar em contato. Eu soltei o pino, ele sai de RC para MH, vai descer aí em torno de 2 milímetros, né? Que é o que a gente descontou no pino incisal. Esses 2 milímetros aí tem que estar aí para depois a gente sair de MH e voltar para RC. Com isso, a gente põe o modelo inferior e vaza o gesso. Notaram que existe uma diferença nessa imagem aí? O que está diferente? É que ele está de cabeça para baixo. A gente tem que montar o modelo inferior dessa forma. Por quê? Por causa da gravidade. Tá? Lembrando que o pino incisal tem que tocar na mesa incisal, que é essa parte aí, nesse gráfico aí, nessa imagem aí, é a azul, né? E depois que ele tomou presa, eu posso dar acabamento e virar esse modelo de cabeça para cima. Aí sim eu posso começar a fazer a minha análise oclusal, que é o tema de uma próxima aula. Tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.